Glória a Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui para gravar o nosso segundo podcast. E eu tô tão feliz porque mais uma vez eu estou com uma convidada de peso, assim, de estima, Amém. de carinho, de graça e favor, porque nós somos graciosas, né? E enquanto o Senhor me dava duas mulheres que iam vir para somar comigo, porque quando Deus dá uma visão de um projeto que é dele, ele começa a descer o rolo e a minha cabeça fica um quebra-cabeça. Como que eu vou executar uma coisa que está dentro de mim, né? E aí eu fui para a calmaria, fui para o secreto, para o Senhor começar a me dizer como que ele queria. Que era o podcast, que ele é Deus de futuro, que ele já nos viu lá na frente e que ele ia me dar duas pessoas específicas para estar comigo. Aleluia. Porque eu fico pensando, né? Às vezes a gente pode convidar tantas pessoas, mas o Abba já escolheu porque ele sabe, né? E antes de apresentar ela, eu quero me apresentar, se tu não me conhece. Meu nome é Apóstola Luana. Eu congrego e presido ali juntamente com o apóstolo a Igreja Maranata, Ministério ID, fica na Graça Aranha 1219, em Alvorada. E eu quero te convidar, tu que é mulher, tu que é esposo, tu que é criança, tu é adolescente, tem um lugar para ti na casa do Senhor. E agradecer essa mulher de Deus que veio para somar comigo. Ela é uma mulher que, desde o dia que eu coloquei o olho nela, eu me apaixonei por ela. E ela é pequenininha, e ela é aquele vidrinho de perfume que tu quer carregar na bolsa. E aí, quando eu olhei para ela, a primeira vez que eu fui na igreja dela, e eu fiquei olhando, e o Espírito Santo fez assim, ó. Eu quero que tu pegue uma coisa dela, filha. Que eu quero tirar dela, mas não vou tirar tudo, não. Eu vou tirar porque eu sou assim, eu derramo, mas eu também compartilho. Pega um pouquinho dela. Essa alegria e leveza de levar o ministério. E eu, uau. E eu olhei pra ela e ela é pequenininha, gente. E ela tava com um vestido preto, fluido, porque mulher sabe o que é fluido, é um vestido que vai. A mulher caminha e o vestido vai junto. E eu digo, é ela que é a bispa. Daí eu fiquei, gente, mas assim, ó, foi desde a entrada. Ela não ensaiou para me receber desde a porta. Sabe por quê? Porque essa mulher de Deus que eu vou te apresentar, ela é uma mulher que ela entendeu que maior é o que serve. Uau. Uau. Aleluia, oh glória. Desde a porta. E eu quero te apresentar a bispa Adriana Pons, do Ministério Aprendendo a Crescer com Cristo. Aleluia. Foi ela que o Senhor conectou para esse segundo podcast. E eu quero que ela fale um pouquinho dela. Quem é a bispa Adriana? Quem é a serva do Senhor? Quem é a filha do Abba Pai? A palavra está contigo. Muito obrigada pela presença. Amém. Eu também agradeço, minha apóstola Luana. E eu também quero me apresentar a todos vocês que estão nos seus lares, nas suas casas, nas ruas, congregações, onde você estiver ouvindo esse podcast. Eu quero me apresentar, o meu nome é Bispa Adriana Andrade Pons. Eu e meu esposo, Bispo Hélio, presidimos também esse ministério ao qual a apóstola ela se referiu aqui, o Aprendendo a Crescer com Cristo. Esse ministério Deus nos deu como presente, também foi gerado em Deus primeiro, e Ele nos deu para nós cuidarmos, que ele se encontra na Guajuviras, na Avenida 17 de Abril, número 82, quadra N, setor 6. Né? Temos cultos lá todas as terças-feiras e domingos, às 20 horas. Né? Temos também agora um congresso que teremos no dia 24, 25 e 26 de março. Todos os dias serão às 20 horas. E teremos também a pregadora Cristiane, Márcia Cristiane estará conosco. Né? Então, eu também quero me apresentar para todos vocês, né? A nossa vida ministerial. Não nascemos de ontem para hoje, né? Temos uma história, como viemos aqui falar sobre histórias, né, de mulheres. E também todas as mulheres que aqui, né, até no podcast, onde teve também a missionária Simone ministrando aqui, com a apóstola Luana, elas também estavam falando disso, né, sobre uma história, sobre experiências. E fazem já 28 anos que servimos ao Senhor, eu e meu esposo. Aleluia. Né? Temos a honra e o privilégio de servir ao Senhor, ao nosso Abba, ao nosso Cristo, ao nosso Messias, né? Ao nosso Senhor máximo, né? Que é o Senhor Jesus Cristo. E nós não temos vergonha da nossa fé, nós glorificamos a Ele em tudo.
né? Desde que acordamos até a hora que dormimos. E fazem 28 anos que nós estamos também na batalha, na experiência, no processo em que nós estamos crescendo e aprendendo a crescer com Cristo. Que não é da noite para o dia, né? Então, fazer 28 anos, né? Sou casada com meu esposo também, já vai para 35 anos. Né? Temos uma longa história, né? Temos 2 filhos lindos, maravilhosos. É, né? Uma trajetória, né, Bispa? Uma trajetória, uma vida, né? 2 casamentos eu tive, né? 2 casamentos. Um terá fim, outro não, né? O meu primeiro casamento, meu esposo, o Bispo Hélio, e meu segundo, que é o meu Senhor Jesus, que fazem 28 anos dessa aliança. E o sorriso lindo da Bispa, uma cadê? Uma aliança. Também, né, conheci a apóstola Luana, uma serva de Deus, né, que serve, e também nos apaixonamos, né? Eu também vi nela algo divino, algo de Deus, que eu também, quando olhei para ela, sem ela saber também, eu disse, uau! Eu preciso ser como essa mulher, incrível, né? Então, é o amor de Davi e Jonatas, né? Então, essa é um pouquinho da minha história. A igreja que nós congregamos hoje, que nós presidimos, que se encontra no Guajuviras, ela é um projeto de mais ou menos uns 18 anos em que Deus nos falou que nos daríamos uma congregação. Uhum. E disse como ela seria. Ele é maravilhoso, Por isso né? que Deus também sabia esse dia, né? Sim. E o Senhor, ele disse que ele nos daria uma igreja com membros dentro. Toda branca por dentro, e já tinha uma placa nela. E passou o tempo, foi indo, e acabou acontecendo realmente isso. Deus nos deu com tudo dentro, com ovelhas, com uma placa, e simplesmente Deus nos presenteou. Meu Deus. Então, foi gerada essa congregação. Foi gerada. No Espírito primeiro, para depois ser entregue a vocês. Foi. Tu crê nisso, Creio. então? Eu creio que nós apenas trazemos à existência tudo que já é real lá no céu. Uau. Deus nos presenteia, sempre. E é para isso que nós viemos aqui, né? Para falar um pouco sobre essas mulheres que acreditaram na sua chamada. Verdade, Bispa, verdade. Eu vejo, assim, a importância, né? De tu acreditar primeiro. Porque o Senhor, ele vai entregar para ti. Ele entregou o sonho para ti. Ele mostrou a visão para ti. E aí, dentro do nosso quebra-cabeça, mulheres empoderadas, escolhidas, temos a nossa mente diferente do homem, né? O homem é aquele, ele é o líder, ele foi escolhido para ficar com o cetro, para ser o anjo da igreja. E aí o Senhor disse, não, mas ele não vai ficar só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. E aí ele pensou em mim, pensou em ti, na Simone, na missionária Simone, em tantas outras. Sim. Maria. E vamos apresentar a nossa estrela de hoje. Sim. Ana. Ana, que gerou Samuel. Amém. Mas hoje a estrela da vez é a Ana. E eu vejo o Senhor Deus do princípio lembrando de nós, né? Porque a Bíblia vai dizer que ele pensou nessa ajudadora que seja idônea. Sim. Que ela não está nem na frente e nem atrás, ela está no lado, onde foi tirada a costela de onde nós viemos. E tem muita mulher, Adriana, Bispa Adriana, minha amiga, que estão escondidas. E tu sabe que uma dessa deixa do Espírito, ele falou isso para mim. Quando ele nos chamou para esse chamado profético, ele disse assim para mim, estou te tirando de trás do teu marido. Eu muito me escondi atrás do meu marido. E eu, esse dia, estava até contando para ele, era muito engraçado, Bispa. Lá no meu último serviço, o pessoal lá até brincava comigo. Me apresenta esse gatão, porque tu não para de falar nesse gatão. É meu marido para cá. E aí, na época, eu lembro, ele vai até me xingar ou rir de mim depois. Porque, Bispa, cada vez que eu tinha um desafio num emprego, eu dizia, não, eu não preciso disso. Eu tenho marido. E aí, meus colegas, meu marido tem 2 empregos, né? Eu, a patroa e as crianças, eu vou até largar desse emprego. E é muito legal isso daí, porque o Senhor, ele não imaginou o homem só. E ele não fez o homem para ficar só. Deixa eu dizer para ti, homem que está me escutando, porque eu sei que vai ter marido escutando. Eu sei que vai ter homens escutando esse podcast. Deixa eu dizer para ti,
O Senhor não te fez para ficar só. E a tua mulher também não é a tua concorrente, não, hein? Ela foi feita e forjada pelo Abba Pai, o Deus eterno, para caminhar do teu lado, para ser uma ajudadora idônea. Não te preocupa, ela não vai tomar o teu espaço. Eu sei que ela flui, que ela é bela, que ela tem graça, que ela tem favor, mas o propósito do Senhor, que é o projeto dele, é a família, é para vocês andar junto, lado a lado, divando com seus filhos, com seu, quem sabe, cachorrinho, né? Um gatinho. Às vezes as pessoas não querem, né? Eu não quero, mas a família perfeita, gerada no coração do Abba Pai, do Eterno, de Gênesis, é essa família. Sim. Completa, Sim. feliz e desfrutando disso. E aí é que entra a história de Ana. Ana foi feita, ela foi criada para esse projeto de Deus. Exatamente. Então, antes de eu olhar a pergunta, eu quero te perguntar: como trazer essa Ana para os dias de hoje, né? A Ana foi feita para gerar, a Ana foi feita para esse propósito. Como é que a gente vai trazer a Ana para os dias de hoje, da tecnologia, pós-pandemia, aquela Ana mãe solo? Como que a gente vai trazer, Bispa, a Ana para esses dias de hoje? Apóstola, eu não sei se dizer se é muito fácil ou muito difícil trazer Ana para essa época. Uhum. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus criou essa mulher, né? E através dela, não foi gerado só Samuel. Eucana também foi transformada em um homem. Por quê? Amém. Trazendo adendo a palavra que tu estava falando sobre casamento e sobre a mulher ser dada ao homem, eu acho muito interessante que na palavra de Deus diz assim... Toda a palavra de Deus diz que o homem não deve confiar no homem. Que maldito o homem confia no homem. Mas só há uma parte na Bíblia que diz para alguém confiar em alguém. Eu estou arrepiada aqui. Uau! É quando o Senhor diz assim, que o coração do seu marido confia na sua esposa. É onde o conselho é de confiar. Somente nesse caso. Então, Deus deu um presente. Meu Deus! Completo para o homem, né? Então, confie na sua esposa. Ela não veio competir, ela veio ser, né, uma bênção. A bênção. A cereja do bolo. A cereja do bolo, não é? Então, trazendo para Ana aqui, minha apóstola Luana, né? Para os dias de hoje, Ana, em primeiro lugar, uma mulher excepcional. Sem falar que Ana tinha uma beleza inigualável. Incrível para aquela época, porque diz que o amor de Eucana era extremo a ela. Verdade. Mesmo porque nos dias de Ana, a função de toda mulher era gerar. Isso era orgulho, né? Era uma honra, Uma honra, né? Era uma descendência, ela era responsável pela descendência da sua casa, do seu nome, Isso. da herança, né, futura da genealogia. Isso. Mas quando isso não acontece... Eucana não despreza ela, bem pelo contrário. Então, a beleza de Ana não era só física. Era uma beleza emocional, é uma beleza espiritual, é uma beleza de mente, porque Ana podia até ter seu ventre fechado, mas a mente dela era aberta. Muito aberta. Ela tinha visão, né? Era uma pessoa visionária, que ela não parou por qualquer luta, qualquer problema, qualquer dilema. Então, Ana é essa mulher de hoje em dia, que ela não se permite ficar prostrada, ela reage. A Ana daquela época, como a de hoje, minha apóstola Luana, ela também teve seus dias maus. Uhum. Ela chorou, ela sofreu, ela não comia. Ela desacreditou, quem sabe, né? Mas diante da situação, ela reagiu. Meu Deus. Então, hoje em dia, essa Ana, essa mulher que hoje está aqui entre nós... Você vai no mercado, você encontra muitas Anas. Você vai na padaria e tem Anas. Você entra no trem, tem Anas. Você pega um ônibus, tem muitas Anas. Você vai na igreja, tem muitas Anas, né, que ali não desistiram. E não se prostraram diante de situação nenhuma. Meu Deus. Essa é a Ana de hoje. Eu gostei muito dessa introdução. Eu gostei porque eu tenho Eucana. Eu posso dizer que um pedacinho do Eucana está sobre o meu marido. É aquela coisa de dar porção dobrada, é amar, cuidar, admiração. Essa é a parte que eu vou dizer que é do meu apóstolo. É a melhor, né?
Do teu também. Quando o Tu homem também admira uma tem. mulher. Verdade. Né? O bispo é isso. Eu vejo no bispo o quanto ele te admira, o quanto ele coloca esse olhar pra ti. E eu acho tão lindo, porque, gente, os dois cantam junto, gente. Os dois cantam junto. A gente já foi ministrar algumas vezes na igreja de vocês. E aí eles nos convidam, nos dão honra, nos servem a mesa, eles são lindos. Aí quando ele canta, ele chama ela pra cantar os dois. Parece uns pombinhos. E eu acho lindo porque vocês trazem isso. Porque o que acontece? Está à frente do ministério. Carregar uma bagagem, não é? Sim. Como tu se apresentou ali, falou, quantos anos, enfim. E também levar um povo, né? Um povo que está ali, os membros, as ovelhas, vamos dizer as ovelhas, né? Membro se torna uma pessoa muito longe, né? As ovelhinhas ali. E não perder essa leveza. Eu disse assim, ó, mas é por isso que o Senhor nos conectou, bispa. Porque ele é o mesmo Espírito. Você entende que o Espírito é o mesmo? Sim. Então, quando ele pega duas filhas, é isso aí, ó. Pum, conexão. Uhum. Pum, explode a conexão. Do céu. E aí, eu creio que assim como eu levei um pouco da tua alegria de levar a obra, eu creio que eu deixei alguma porção depois. Tu diga a mim, eu não quero me convencer, né? Aí tu diga lá o que tu pegou me depois. E eu quero agradecer aos Eucanas também, porque assim como eu disse, não tenha medo. Obrigada pelos Eucanas que inspiram as Anas, né? Sim. Obrigada pelos apóstolos que inspiram as apóstolas e as esse espaço, enfim, né? Dão esse espaço para a mulher. É. Porque aí não vamos entrar na mesmice de dizer que tem muito homem ali barrando a mulher. Não é para hoje esse assunto. É verdade. Aleluia. É para outro dia. Vamos então para a segunda pergunta. Vamos. Na verdade, a primeira, né? Porque tu fez uma introdução, Diana. Sim. Então, a primeira pergunta, Bispa Adriana, que eu te faço é como virar a chave, como fez a Ana, e encontrar o favor do Senhor. Sim. Meu Deus, que pergunta é essa? É forte. Hoje, para os dias de hoje atuais, né? Como achar, como é que ela fez, o que ela fez para Qual o diferencial dela? Para poder ter atraído esse olhar do Senhor sobre ela, né? Porque nós vemos na Bíblia muitas vezes dizendo, então Ruth achou graça aos olhos de Boaz, né? Então Daniel disse, se eu achar graça aos teus olhos, ou seja, só tem uma vida com Deus é que ele consegue voltar o olhar do Senhor para essa mulher. E hoje em dia nós temos isso, como fazer Deus olhar para nós. Então eu creio que para hoje, né, para esse podcast aqui, nós vamos entender que Ana não desistiu de forma nenhuma. Todos os obstáculos que vieram, enquanto muitas peninas por aí, ou muitos inimigos imaginariam, vai parar, vai desistir, não vai continuar, isso acabou com ela. Deus olha assim, que mulher, que força, que garra tem aí, que garra, que caráter. Então, quando você cai, porque é normal cair e levantar, mas quando você cai, levanta e levanta mais forte do que caiu, você enfrenta o inimigo com mais força, como um aprendizado, como uma experiência. Não como espírito de penina para se vingar, mas para ser honrada. Ali chama a atenção, a graça do Senhor, o favor do Senhor, para que ela continue. Meu Deus. Então, eu acho que o não desistir, independente do que esteja acontecendo. Conforme for, o que tu estiver passando, a contrariedade, a situação atual da tua dor, sim, não pode deixar essa graça, esse favor ficar longe de ti, né? Sim. Esse é os olhos do Senhor, o favor dele e a graça dele. Sim. A esse coração, não desistir, né? Porque ser fiel, forte na hora das coisas boas sempre é muito fácil. Muito fácil, né? Enquanto a música toca, tá tudo lindo. E eu ministrava que nem tudo que é fácil de ser feito é o certo. Meu Deus. Então temos que fazer o que é certo, não o que é fácil. E não é fácil ficar de pé diante de uma luta. Uau! É isso mesmo. Glória. Uau! Eu não vou completar muito, porque essas perguntas e essas respostas, elas estão se encontrando, elas casam, né? Claro. É muito forte, né? Eu quero te fazer uma pergunta que é como se fosse uma chave. Eu queria que tu liberasse essa chave, né? Vamos lá, então. Qual o segredo, né, para desfrutar do casamento pleno?
Respira, minha bispa, respira. E tu, mulher que tá aqui comigo, tu que tá aí na tua casinha, tu que tá aí no teu emprego, eu não sei onde tu tá, onde tu vai estar assistir esse podcast, mas escuta essa resposta de alguém que aprendeu e está vivendo a plenitude do casamento hoje. Verdade. A bispa. Verdade. Na verdade, fazendo 35 anos, né, que eu já estou casada, né? Fora noivado e namoro. Então, assim, qual é o segredo para desfrutar de um casamento pleno? Na minha opinião, é a mulher de Deus. Estamos falando aqui de mulheres de Deus. Amém. Saberem qual é o seu verdadeiro lugar. Meu Deus. Eu acho que quando nós sabemos, hoje, a mulher de hoje, né, com tantas ameaças na nossa volta, né, com tantas propostas, tantas bandejas por aí, aonde o nosso casamento periga a ser desfeito, né, por muitos lugares, por muitas pessoas ou situações, eu acho que uma mulher de Deus saber qual é o seu lugar dentro da sua casa, saber que ela é a número 1, saber que ela foi Deus quem colocou ela ali como coluna forte naquela casa, naquele lar. Né? Então, eu acho que a mulher tem que saber qual é o seu lugar. Quando eu descubro quem eu sou e o que eu estou fazendo, que é um propósito, nós estamos aqui falando sobre propósitos gerados em Deus. Né? Deus não trabalha sem propósito. Verdade. Não trabalha, né? Verdade. Ele, todo o tempo, ele está trabalhando com propósito. Então, se ele te colocou, mulher de Deus, nessa casa, do lado deste homem, mãe destes filhos, né? Vó desses netos, nora ou sogra de alguém, é porque ele tem um propósito muito grande. E ali é o lugar dela, né? Ali é o lugar dela. Que eu creio que... Eu já ouvi alguém dizer assim, ó, ai, Deus errou. Deus não erra. Nunca. Nunca. Ele não falha? Não falha, não. Nada consegue, né? Quando Deus fala, ninguém pode mudar a sentença. Aleluia. Então, eu acho que se você souber qual é o teu lugar, você vai entender quem você é. Você não é segunda. Você não é Penina, você é Ana. Uou! Você é a primeira, você é a honrada. Você é aquela que os homens na rua olham e dizem, lá vai Ana, a esposa de Elcana. Né? Lá vai Ana, a crente. Lá vai Ana. Mulher virtuosa. A mulher virtuosa. Deus. Né? A mulher que tem caráter, dignidade. Sim. Então, eu acho que quando eu sei o meu lugar, nada me abala. Amém. Nada me abala. Olha, bispa, eu senti tanto favor nessa resposta, porque assim, ó, eu posso falar por mim, tá? A gente tem que falar do que a gente vive, do Da que... nossa experiência. Exatamente, eu quero falar de mim, assim. Hoje eu estou à frente do ministério, amém? Mas fazem 2 anos e meio. Então, Gatinhando. gatinhando ali como liderança, gatinhando ali como uma apóstola, uma pastora, né? Aquela que vai conduzir, né? O espelho. Exatamente, o espelho. E aí eu tenho os meus receios. Só que eu conto pro meu pai. Verdade. Eu tô que nem aquele louvor do Leandro Borges. Conta tudo pro seu pai. Não conta pra ninguém, não. Vai lá e fica só e conta Sim. pra ele. Eu sou assim, eu sou bem queridinha do papai. E aí eu falei pro Senhor as minhas inseguranças, meus anseios de ministrar por mulheres. Eu ia pegar todo tipo de mulheres. Eu ia pegar mulheres mais velhas, mulheres maduras, com opinião formadas, aquelas que estão com muita coisa já aqui dentro, mulheres novas, inseguras, recém-casadas. Ia pegar mulheres solteiras, de tudo quanto é tipo. Como que eu ia me situar ali no meio, né? E aí vem muito o que tu falou, saber quem é em Deus. Em Deus. Eu voltei para esse lugar no secreto e eu voltei para minha posição. Nunca saia da sua posição. Você é esposa? Você foi chamada para aliança com ele? Não saia desse lugar. Participe. Eu costumo dizer assim, ó, bispa, se o teu marido, vou falar do meu, tá? Que não tem como é que eu vou falar do teu, né? Tem que falar do meu. Se o meu marido, eu conheci ele no trabalho, tá? Teve um pastor aí, um pastor que veio à frente, que eu respeito muito, que a gente tem que respeitar aqueles que começaram antes. Sim. Ele falou assim, a irmã ganhou para ela, depois para Jesus. Primeiro eu fiquei brava, né? Depois eu disse, quer saber a verdade? Ganhei mesmo, é meu, vou cuidar e vou amar, né?
E aí eu fui convidada a ficar brava, porque eu tinha o quê? Quando eu casei, eu tinha 23 anos, a gente se conheceu ali. Uma jovem também, os hormônios a mil ali, queria ficar brava com o pastor. Eu digo, quer saber, ganhei mesmo, ganhei pra mim. É meu mesmo, vou tacar-lhe uma aliança e é isso aí, agora é meu. Estamos aí com 16 anos juntos, 2 filhas, pra glória de Deus. Então eu vejo esse lugar, bispa, que a gente tem que sempre se reposicionar no Abba, pai. Sim. Porque é ciclos, tu tá aí, tu pode me corrigir, 30 e poucos anos de casada, ministerialmente vocês à frente. Só que o diabo, nosso adversário, usa pessoas. Ele não vai trazer um demoninho lá do inferno para sensualizar, não. Ele vai o quê? Trazer pessoas para talvez te oscilar. Exatamente. O que ele é oscilar? É tirar você da sua posição. Você é esposa. Aquela cadeira é sua. Assuma o seu lugar. Aquele lugar ali é seu. Ah, bispo, eu fui tentada muitas vezes sair daquele lugar. Aí eu olhava só um pouquinho. Quando era feinho, ninguém achava. Quando era assim, assado, não sabia se combinar a roupa. Quando andava por aí, ninguém queria. Agora que eu investi tempo, fiquei fazendo combinação de roupa. Agora, não, querida, volta pra fila lá do solteiro, que esse aí já tem dono e é eu. Desistir não é pra Ana, não. Desistir, não. Nós somos a Ana. Sim. Nós somos a Ana que se reposicionou. Que a Bíblia diz que Eucana dava porção dobrada, porque ele a amava. Independente de ter Penina na história, era a Ana que brilhava, era a Ana que ocupava aquele lugar de destaque naquela casa. Tanto que ela era tão ovacionada nesse amor, todo mundo, eu imagino os empregados assim, porque tinha muitas servas, né? Sim. Os empregados correndo para ela. Ana, o que eu faço? Né, senhora Ana, como é que eu conduzo isso? Talvez eles nem procuravam Penina, porque ela era a graciosa daquela casa. Sim. Ela tinha a favor do seu esposo. Então, até os servos viam isso, as pessoas que rodeavam eles. E aí eu vejo Ana assim, não, faça assim, não, faça, né, desse jeito. E ela tinha essa graça. Então, eu quero que tu fale um pouco do papel de Penina. Né? Do papel de Penina. Sim. Porque a gente tá levando para esse lado de que a Penina morava na mesma casa, amém? Ela foi a que gerou os filhos, aleluia, ela era esposa também. Mas como que a gente lida com as Peninas que chegam no nosso caminho? Porque Deus é Deus, ele não ia colocar uma Penina lá se ele não soubesse o potencial de Ana para lidar com ela. Sim. E o que eu vejo na história de Penina e de Ana é uma história bem incomum, porque uma gerava, a outra não gerava. E geralmente os homens que tinham várias mulheres, porque podia, né? Hoje não pode mais, viu? Não pode mais. Amém, glória a Deus, né? Por isso. Teu Eucana é só teu, né? Aleluia, posso ouvir um amém? É um Eucana só e uma Ana só, né? Amém. Mas elas conviviam no mesmo espaço, minha apóstola. E conviver com pessoas que não acreditam na gente no mesmo espaço é difícil. Uau. Né? É como se fosse estecar gelo. E Ana, naquela época, mesmo sabendo o lugar dela como sendo a primeira esposa, né? Ela era esposa. Ela tinha honra no templo, ela tinha honra com seus empregados, ela tinha honra na sociedade. Embora isso, ela não tinha o desejo dela realizado. Mas, em contrapartida, Penina entrou na história não só para gerar filhos. Não. Eu costumo dizer que as pessoas reclamam muito daqueles que nos perseguem, falam mal. Mas eu sempre digo que esses inimigos, né, são os que nos ensinam a guerrear. São aqueles que nos ensinam a usar a pedrinha do ribeiro, a lança, né? Como o Senhor, eu gosto muito do versículo que diz, né, que nós Anas hoje, né, somos como uma flecha na aljava de Deus preparada para o dia da batalha. Oh, glória, aleluia! Olha o que o Senhor fala para nós, né, neste momento. Então, assim, eles estão nos ensinando, através de experiências, que essa pedrinha no sapato vai nos ensinar a andar. E, pasmem, nós vamos andar, né,
na beleza, Na desenvoltura, né? Na elegância, que uma Sim. mulher de Deus é assim que ela se porta. Uma Ana, né? A Ana em nenhum momento desceu do salto, nenhum momento ela agrediu Penina, pelo contrário. Foi Penina ali, Que né? sempre- Como hoje uma mulher desses tempos modernos, né? Se torna uma mulher fútil. E quem era invejosa ali não era Ana, era a Penina que invejava. E o tempo todo a Bíblia vai dizer, né, Bispa, se tu me permite puxar Pode, um pouquinho pode falar. ali, a Bíblia vai nos dizer que Penina irritava provocava. Ana, ela provocava, ela tava ali, ó. Tá aí. Ele te ama, né? Sim. Mas quem gera sou eu. É, Quem sabe ela não fazia assim, exatamente. irritando Ana, Sim. colocando o ponto pior dela em destaque. E aí Ana não comia. Ana, quem sabe, chorava. Ela teve seus momentos. Muito. E eu vejo, assim, há um exemplo a ser seguido de Ana. Mesmo chorando, Bispa. Mesmo na dificuldade. Mesmo tendo uma inimiga, uma rival dentro da dentro de tua casa. Ela se portava como tu mesma descreveu. Exatamente. Graciosamente. Sem ter que partir para agressão. Ela foi suave, ela chorava. E o Eucana ali perdidão, assim. Olha eu. Ai, Deus, misericórdia, esse Eucana. Ai, Jesus. O Eucana ali, o que é? Por que estão jurando? Não come. Sim. Não sou eu melhor que Melhor 10 que- filhos. é. O Eucana ali viajando, a mulher Sim. ali no sofrimento que ela queria gerar. Ela queria um filho. Sim, é. E o Eucana, por que, meu amor? Eu vejo às vezes um Não apóstolo. precisa. Por que tá chorando aí? Deus vai te trazer o teu sapato, aquele que tu tá orando há não sei quantos dias. É que havia uma competição, não de Ana para Penina, mas de Penina para Ana. Tanto que Ana não abria a boca para ofendê-la, para magoá-la. O contrário que nós vemos em Penina, que atacava, irritava, falava palavras, para quê? Para tirar Ana da posição, para mostrar, olha como eu te tirei, tu não é, né, a mais amada. A tua posição não te... Só que o que eu percebo em Ana, Ana tinha o seu ventre fechado e a mente aberta. Enquanto Penina tinha o ventre aberto, mas a mente fechada. Deixa eu anotar essa chave, gente. Deixa eu anotar essa chave. Cadê o print? Não dá pra ter print. Pega a visão, né? Então isso muda, porque às vezes o propósito que Deus tem nas nossas vidas, minha apóstola, eles vão mudar o resultado de acordo com as intenções que eu tenho por detrás. Yes. Porque Forte isso. Ana tinha os sonhos e projetos. Eu quero um filho. E eu vou ter um filho. Eu desejo esse filho. Ela não desistiu porque por aproximadamente 20 anos ela subia ao templo e ela dava o sacrifício e voltava. 20 anos. Aproximadamente. 2 décadas ali. Aproximadamente. Até Chora, mais. sobe para sacrificar, desce Desce, sem a vitória. nada. Sobe, volta sem a vitória. Por anos, né? Por isso que eu disse que a Ana, o segredo dela com Deus foi ela não desistiu. Então, Dá pra botar em... Gente, bota em negrito isso aí, bota em vermelho. Não desista, Ana. quando Penina vê tudo isso, a única coisa que ela tem é atacar. E isso, o ataque é sempre, né? Os fracos fazem isso, atacam. Os fracos fazem, né? Então, eles tendem a competir. Mas competir não para ter. Posso fazer uma... Pode. Posso? Não tô te Pode. atrapalhando? Posso fazer um Não, parênteses? Pode. Eu quero trazer para esse dia também atual. O que acontece? Eu vejo Jesus, nesse dia atual, nos convidando a correr desse lugar de comparação. Sim. Foge daí, minha filha. Quem anda comigo, Bispa, né? Eles veem muito eu falando. Eu prego sobre isso e eu fico naquela tecla. Foge desse lugar de comparação. Porque teve uma contenda ali entre os discípulos, aqueles que batizavam, os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus, Sim. né? Fulano, eles estão batizando mais. E aí João Batista disse, é necessário que ele cresça ou diminua. E aí quando for tentar contar para Jesus, a Bíblia vai dizer, ele se retirou dali. Sim. Sabe por que ele se retirou, Bispa? Ele nem deu assunto. Ele não Fala queria com a minha mão, competição. o lugar de comparação não é comigo, tchau. Não, ele não queria competição. Né? O reino dos céus não precisa ser disputado. E é o que Penina fazia. E quando Penina fazia isso, tu me fez a pergunta, ela trazia uma discórdia, uma desunião dentro do lar. Desestabilizava? Sim. Então, o que acontece? Tanto que Eucana presenciou muitas vezes a situação onde via que Ana chorava por não reagir com Penina. Mas o que Ana fazia?
entrava para o quarto porque sabia a mulher que ela era. Enquanto Penina era carnal, Ana era espiritual. Meu Deus. Porque a Bíblia fala, né? Mulher, entra no teu quarto. Tá com problema? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai, ao Abba, que está em secreto. E o teu pai que está em secreto te ouvirá e ele te responderá. Ô, glória, meu Deus. Então, quando ela entrava para orar, ela já saía cheia da resposta. E Penina não conseguia vencer. Penina não conseguia ter um lugar de destaque. E tem pessoas que são assim hoje em dia, para os nossos dias. As Anas, onde é que estão as Anas? Em congressos. Destacadas. Evangelizando. Nos podcasts. Opa! Ministrando. Onde estão as Peninas? Verdade, bispo. Nem precisa mais falar, né? Ponto final. Ponto, acabou a Penina. Não vamos dar ibope pra Penina, até porque ela não Deixa tá pra ela. brilhar, né? Não. Até porque o nome dela só foi falado ali e nunca mais se falou. Contrário de Ana, né? Ana foi mãe. Eu disse que eu não ia meter isso, mas a gente tem que falar, porque a Penina não pode ter destaque. A Ana foi mãe do profeta, do juiz e sacerdote. E o nome dele foi pronunciado até hoje no próprio livro. De gerações por gerações, Samuel. Exatamente. Uau, né? Enquanto de Ana não se relata, de Penina não se relata, né? O nome dela foi esquecido ali mesmo, né? E aí eu dei uma pulada nas perguntas, tá me acompanhando? Se tu não estiver me acompanhando, tu me fala que eu volto lá. Eu fiz a terceira e eu botei na quarta, então vamos apagar a quarta e vamos ali pra terceira. É o quebra-cabeça, a cabeça da mulher é um quebra-cabeça. Deus está na direção aqui, né? O Espírito de Deus, né? Glória a Deus. Então, naquela terceira pergunta, eu quero te levar a nos guiar ali, né? Com essa pergunta. A entrega de Ana... Essa entrega que nós estávamos falando de ir para o secreto, de se jogar no colo, aos pés do Senhor, né? Essa renúncia dela, essa entrega dela envolveu essas renúncias, né? Porque eu queria gerar. Não pensa que porque eu não respondi Penina que eu também sofri por não gerar. Não pensa que ficar em silêncio é por falta de argumento. Não. Só que não vale a pena bater boca. Não vale a pena se queixar de coisas que vai gerar discussões, como tu disse, vai se instabilizar o lar. Eu vou pro meu secreto. Sim. Então, a entrega de Ana envolveu renúncia. Tu tem alguma renúncia dela que tu pode citar, que possa te destacar, que chama a tua atenção na Bíblia? Para deixar para essas mulheres no dia de hoje? Tenho. Qual renúncia que tu pode nos direcionar nessa hora? Tenho. Na verdade, eu poderia separar em duas partes a renúncia dela, né? Primeiro, ela renunciou, né, tudo aquilo que era ofertado a ela. Porque o Eucana diz, eu não sou melhor que 10 filhos, você tem a porção dobrada, você tem toda a minha atenção. E ela renunciou tudo isso para ter um filho. Então, o projeto dela era subir ao templo e conquistar o projeto dela. Realizar o projeto dela. Era isso que ela tinha. Ela não desistiu em nenhum momento desse projeto, ela não desistiu em nenhum momento. Passou anos, 1, 2, 3, 7, 10 anos, e ela não desistiu do que ela queria. Porque eu acho que Ana teve tamanha fé que moveu os olhos do Senhor a favor dela. Né? Então, ela renunciou ao conforto, ela renunciou à sua herança, ela renunciou tudo que ela tinha naquele momento para realizar um sonho. Mas também eu vejo um outro ângulo da história. Sim. Que Ana só teve vitória sobre Penina porque o comportamento de Ana não foi igual a Penina. O comportamento dela foi como uma mulher cristã, uma mulher digna, uma mulher que sabe seu lugar. Então, quando Ana... Aquela que tem o nome escrito no livro da vida, que está lá, ela preza aquele nome. Exatamente. Quando Ana se apaixona pelo Senhor... É uma entrega. Ela se entrega completamente. E quem se entrega tem o fruto do Espírito. Uau. Tem a beleza e a santidade do Espírito Santo. Então, Ana, ela renunciou o ódio. Ela renunciou a amargura. Ela renunciou a raiva. Ela renunciou a vingança que ela poderia. A vingança. Ela renunciou. Por que não dizer que ela renunciou a essa vingança, né? Ela poderia rebater, né? Poderia reivindicar os direitos dela. Poderia. E aí, Eucana, né? Até mesmo depois de ter Samuel, ela poderia ter dito, não quero mais essa mulher aqui. Uau! Né? Olha o que Sara fez com Agar, não quero mais essa mulher aqui.
Ai, eu amo esse texto. Mas tu viu como que é forte isso daí? Forte. Mesmo quando tu tem o teu direito. Tendo tá? direito. Tu pode reivindicar. Tu tem todos, né? Tu tá tudo no teu favor. Aí se tu vai pra presença, ele disse, não, filha, deixa isso aí. Um coração quebrantado e contrito. Né? Aí o teu coração tá tão envolvido naquela presença que é o do Abba Pai, que ele mesmo com o seu espírito vai te tirar essa vontade. Por quê? Porque a tua presença tá envolta na presença dele. Sabe, tem até um louvor. Ai, Marcos, tu tá aí, né? Tá aí, Marcos? Envolta em tua presença. Olha, tu tá pegando a chave desses louvores aí, porque aquele louvor, ele fala sobre isso daí. Que diz assim, envolta a tua presença, né? Sim. Aos teus pés é o que eu quero estar, aonde eu quero estar. Então, se tu tá envolvido naquela presença... Não tem espaço pro mal. Não tem espaço. Vai bater em retirada. E aí que eu vou entrar com a outra pergunta, porque nosso tempo tá acelerado, hein, Bispa? Nós vamos ter que marcar um outro podcast. E eu vou entrar com essa outra pergunta, que é a última pergunta. Como vencer a maldade, a implicância? Implicância é o ato de implicar com o outro. Sim. Né? Com o bem. Né? Daí a gente, né, citando a Bíblia ali em Romanos 12, 21. Mas enquanto tu responde, eu não posso deixar de falar uma coisa. Gente, mulher fala muito, hein? Que isso, precisamos de mais horários. Unir o útil né? agradável, né? aqui. Água, ar-condicionado, né? Cafezinho. E falar de Jesus? Tem coisa melhor. A melhor coisa, instrução melhor do coisa. Espírito, e nós só vamos conduzidas, né? Então, quando eu estava sendo incomodada, sendo implicada por Penina, da minha época, o Senhor dizia, tá na hora de sair da zona de conforto. E eu, Uhum. Mas tá tão bom esse sofá aqui. Esse sofá, o meu sofá na época, tá? Sim. Ele era todo reclinável. Plém, plém. Fazia o barulhinho pra trás e eu esticava ali, né? Como é que é o nome, gente? Coisa boa, né? Como é que é o nome desse sofá? Retrátil, aquele todo... Aquele que tem o chaise. É retrátil e tem o chaise. É tudo bom. Tu reclina ele, aí tu fica. Controle do ar-condicionado. Tu não quer mais. Não quer. E o Senhor falou pra mim, ei, Ana, é com a minha permissão que a Penina tá implicando contigo. É. Ai, bispa. Quando... Aí eu tive que desligar o ar-condicionado e botar o retrátil pra dentro, desinclinar o chaise lá, tudo mais, pra ir pra presença dele. Porque daí eu já vi que era coisa do meu pai. E eu ia ter que enfrentar. Sim. Porque dentro da minha zona de conforto, do meu ar-condicionado, na porta da minha casa, eu tô segura com as minhas inseguranças. Sim. Mas do portão pra fora eu tenho que enfrentar Dominar. as peninas. E então eu tenho que ter domínio. E onde é que eu vou ter isso? No espírito. Exatamente. No colo do Senhor. Então o Senhor falou que era com a permissão dele que as peninas estavam se levantando. Então como é que eu ia reagir? Que nem eu estava falando, né? Nós estávamos falando, nós temos que reagir como uma filha, como uma cristã, como uma mulher apaixonada por Jesus. Então, daí eu tinha que resgatar a Luana. Porque até então, quando Penina começa a te implicar contigo, tu começa às vezes a querer reagir com ela. Sim. Aí dá tchutchu. Ei, Sim. eu reajo, eu respondo. Não, tu volta à essência. Sim. Tu volta a ser adoradora. Aquela que se atira aos pés. Sabe? Quando tu vai ali na intimidade, tu sabe, porque eu sei que tu adora uma intimidade. Eu sei que tu adora uma madrugada, né? E é nesses momentos, bispa, que a gente se reposiciona. Sim. Tá contigo a palavra agora, mulher de Deus. Tu sabe, tu falando ali me remete, né, esses momentos que nós temos, esse rompante de querer reagir, porque Ana tinha toda a razão. Ela tinha razão. Ela poderia reivindicar, reagir. Só que uma mulher de Deus, ao invés de querer ter razão, ela prefere ter paz. Uau, Deus! E isso, então, nos traz uma paz de espírito, algo divino, de Deus, inexplicável, que é como um fardo que é largado. Eu não quero mais ter razão, eu quero ter paz. Peso sai, peso Ponto. sai. Né? Então, a tua pergunta foi ali, né? Como vencer o mal com o bem? Né? Romanos 12, 21, né? Que fala ali, né? Não podemos nos deixar vencer pelo mal, mas vencer
com o bem. O que eu vejo nos dias de hoje, nós estamos falando nos dias atuais, né? Hoje, né? Como eu ser uma Ana, enquanto uma Penina me provoca, uma Penina quer tomar o meu lar, uma Sim. Penina quer tomar o meu esposo, uma Sim. Penina, né, que hoje em dia Tá é descolada. maquinando mal contra ti. Uma Penina Hoje que as peninas estão mais ativadas, né, bispa? Tem que vigiar, Penina né? descolada, que vai na É, academia, é. que não tem pudor, Isso, até mesmo nas isso. igrejas. Como é que eu vou reagir? Porque elas estão em todos os ambientes que a gente frequenta. Exatamente. Por quê? Como é que eu posso me comportar diante disso? Tu respondeu a minha resposta aqui, né? Onde eu coloquei Mas pode falar, que deixa. nós temos que ser mulheres em todos os lugares que nós formos. É o mesmo espírito, amiga. Mulheres cristãs, mulheres, né, empoderadas, mulheres cheias de Deus, tanto na igreja quanto em qualquer outro lugar. Então, a nossa diferença vai ser, se eu vou na academia, a Penina também vai. Só que aí, eu sou diferente de Penina. Eu sou uma Ana. Eu vou num passeio, Penina também vai. Só que a minha beleza de ser Ana é muito maior do que a da Penina. Então, nós estamos falando aqui sobre o meu esposo, né, os eucanas por aí. Né, o meu esposo costuma dizer que eu sou 90% do ministério dele. Meu Deus. Ele diz, né? É forte, né? Não, Imagina. a Adriana não é 10% do meu ministério. Eu sou do dela, né? Porque a mulher sempre tem uma saída, uma desenvoltura, uma elegância. Pra lidar, né? Eu vou entrar aqui agora no adendo, porque eu estava vendo outro podcast da missionária Simone, né, que eu amo muito também. Tu assistiu, bispa? Que Muito, graça e favor, muito, né? Muito. Assista também, você não vai perder, né? Oh, glória. Deus usa cada um de uma forma, né? É verdade. Então eu estava vendo ali que nós temos que vencer os dias, as lutas, os dias a dia, e nós sendo diferente. Porque o que é que nos faz o Senhor olhar para nós? Sermos diferentes do comportamento de Penina. Chamar a atenção, né? Né? Então, assim, eu cuido do meu lar, Ana cuidava do seu lar, Ana era dedicada, Ana era amorosa, né? Ana tinha comunhão, enquanto Penina não tinha nada disso. Então, o que chamou a atenção de Eucana? Ana. Aquele coração, aquela desenvoltura. Então, quando o nosso esposo, né, estão conosco, nos apoiando, nós sentimos uma direção de Deus, um norte. Nos Apóstolo, sentimos escuta isso, apóstolo. Nos sentimos protegidas, porque querendo ou não, a mulher pode até dizer assim, eu não gosto de ser comandada. Eu gosto. Eu também. Amor, vamos jantar? Vamos. Amém. Vamos passear no shopping? Vamos. Amém. Vamos no zoológico? Vamos. Né? Vamos andar na praia junto de mão dadas. Vamos. Amém. A mulher gosta de ser, porque ela está ao lado do esposo, né? Verdade. Então, ele é que toma a direção. Então, assim como, né, eu acho que para vencer o mal com o bem é mantendo o caráter. Em qualquer lugar. Né? Eu costumo dizer que eu sou louca mesmo por Jesus 24 horas e meia por dia. Parceria firmada. Vamos ser as loucas de Jesus? Uau, amiga, tá louca. Somos as apaixonadas por Jesus, né? Então, como é que vamos ser assim? Sendo autênticas. Uau, adorei. Sendo autênticas. Posso anotar? Pode. Gente, eu tenho que anotar sendo autêntica. Eu amo essa palavra, só que sendo autêntica. Ela era grande, eu acho que ela não estava no meu cérebro. Autêntica. Eu amo. Autêntica. Vamos fechar esse podcast então com isso. Sendo autêntica no Senhor, você vai pagar o mal com o bem, você vai se destacar naquilo que o Senhor tem para ti. Eu quero te agradecer, Adriana, por se deixar ser usada, por ser canal de bênção. Amém. Tu abençoa a minha vida. Pode ter certeza que eu tô fechando esse podcast abençoada. Amém. Obrigada por se deixar usar. Porque eu sei, eu quero que tu me dê a mão. Eu quero que tu saiba que eu sei o quanto é difícil estar à frente no ministério. Verdade. Não atrapalha aqui assim. O quanto é difícil. Mas permanecemos autêntica até que ele volte. Sim. Porque a gente vai morar junto com o nosso pai. E E quando a afronta vier, a gente vai lembrar que nós somos Ana. Eu queria só deixar uma frase para que você medite. Né? O que Ana tinha, ela tinha uma autoestima incrível. Ela não era só bonita por fora, ela era bonita por dentro. Então, não deixa o diabo, ninguém, nenhuma menina tirar a tua autoestima. Aleluia. Você é princesa do Senhor. Você é a noiva do Cordeiro. A menina dos olhos do Senhor. Povo santo. Nação santa. Então, não deixa o diabo roubar. Se o Senhor disse que você é, você é. Nós somos mulheres empoderadas. Amém? Amém. Amém, mulher.
seja abençoada com esse podcast gerado no coração do Abba Pai para ti. Eu fui abençoada, espero que você seja também, assim como a Adriana. Deus abençoe, graça e paz. Amém.